A paz de Deus a todos. Mais uma vez eu entrei aqui no canal Comunhão com Deus para contar mais uma obra a qual o Senhor me concedeu por graça e misericórdia. Estou gravando esse testemunho para o canal Comunhão com Deus. A paz de Deus a todos. Eu agradeço a Deus, irmandade, que uma certa vez, uma certa época da minha vida, eu pagava aluguel em Rio Preto e o salário era muito pouco. Como eu já tinha havido contado para os irmãos, fiquei desempregado por permissão de Deus. E uma certa vez eu falava, Senhor, como que eu vou fazer para sair desse aluguel, né? Não tinha como fazer isso, porque o salário era pouco. Mas um dia Deus tomando o irmão que Deus hoje, ele já dorme no Senhor. Fomos orar na casa dele, eu mais outros irmãos. Ele apontou para mim e falou, irmã, o senhor anuncia para a irmã que hoje a irmã não tem um centavo no bolso, mas prega a Deus para a irmã, que eu vou dar uma casa para a irmã no lugar que a irmã mais gosta. Falei amém, nós saímos ali daquele culto, fomos embora para casa e foi-se o tempo passando. E chegou o sobrinho do meu marido e ele falou, olha, vocês pagam aluguel. Ele gerenciava empresa nessa época, né? E falou que ia gerenciar uma empresa fora da cidade. E a mãe dele já tinha idade avançada e tinha uma filha dele que tinha que ficar porque estava cursando faculdade ainda. Ofereceu se nós não queríamos morar na casinha do fundo da chácara deles. Aí meu esposo quis, né? Porque meu esposo falou assim, nós pagando aluguel, meu Deus, é uma benção, né? Mas eu recuei e falei, não, primeiro eu vou buscar a palavra. Se Deus falar vai, eu vou. Se Deus falar não vai, eu não vou. Mas o meu esposo não é crente, então ele não entende dessas coisas. Mas ele concordou comigo que tinha que ser assim. Porque eu falei que se não fosse assim da outra hora eu também não iria. E esse que foi lá na nossa casa, esse sobrinho dele, é crente também da mesma fé que nós, né? Então, ele chegou e falou, eu falei assim, ó, pra mim tudo bem, só que primeiro eu vou buscar a palavra. Ele falou, palavra pra quê? Teu marido nem crente é? Ele falou, ele não é, mas eu sou. E eu sem a palavra não saio daqui pra lugar nenhum. Ele falou, você que sabe. E foi embora. E eu comecei a buscar a palavra pra essa mudança. Falei, ia num culto, ia no outro, no outro. Mas na verdade, irmandade, é que eu não queria sair dali, porque fazia pouco tempo que Deus tinha feito uma obra na minha vida, eu não era batizado ainda, sabe? Então eu falava, poxa vida, aqui eu já tô acostumada com as irmandades, já tudo, né? Já faz um tanto que eu congrego. Sair daqui pra ir pra outra cidade, principalmente esse sítio, né, irmandade? Que é difícil, na época eu não tinha nem uma bicicleta pra andar. Ah, não, tinha a moto do meu marido. Meu marido já tinha moto. Mas pra mim seria ruim, porque lá é tudo longe de tudo, né? Mas eu lembro que Deus mandou uma palavra, uma época, e ele falava assim dessa forma: para alguém que está nesse culto, o Senhor anuncia para você, para alguém aqui, que você come e bebe porque você vai ser como uma formiga, a juntar no verão para comer no inverno, ou vice-versa, não lembro. Se eu não me engano foi assim, mais ou menos o andamento da palavra. E, enfim, aí eu fui buscar a palavra, Deus não respondia, buscava, Deus não respondia. Quando foi na terça-feira, que foi dia de culto na minha congregação, o congregado, o Senhor mandava a palavra, a confirmação de ir embora.
Você vai falar para alguém que tá aqui, você não é nem batizado ainda, mas você tá aqui buscando uma resposta para fazer o teu negócio. O Senhor anuncia para você, eu tô no teu negócio e vou fazer uma obra. Prova não vai te faltar, mas eu vou ser contigo em todas elas. Acabou o culto, fui embora, cheguei na minha casa, ele falou, e aí, teu Deus já respondeu? Falei, respondeu hoje, nós pode ir. Ele falou, oba. Além de ser morar de graça, ele também gosta muito de sítio, né? Pra ele ficou contente. Aí falei, meu Deus, agora não tem dinheiro para pagar a mudança. Fui na casa de uma irmã, serva de Deus, conversando com ela. Falei pra ela, assim, irmã, agora, agora precisa para pagar o caminhão. E agora o vale é só dia 20. Ela pegou e falou, não, irmã. Aí o esposo dela escutou falando. Foi na cozinha e falou, não, irmão, pegou 60 pau naquela época, né? Deu na minha mão e falou, aqui, irmão, quanto que tá? Quanto que eles cobram? Aí eu falei, ele falou, tá aqui. Pode seguir tua viagem. E me deu aquele dinheiro. Falei assim, então depois eu pago pro irmão. Ele falou, não, não precisa me pagar não. É preparação de Deus mesmo, porque esse dinheiro tá no meu bolso faz um tempão, não sabia o que fazer com esse dinheiro aqui. Ficou aí. Não tinha o que gastar, então vai ser que foi por isso mesmo. Que era pra você mesmo. E me deu esse dinheiro. E eu fui embora. Aí, fui embora pra essa chácara, né? E quando eu cheguei lá, não deu outra, né? Veio as provas. Porque Deus tinha falado que prova não ia faltar, mas ele ia ser comigo em todas elas. Que ele era o meu pastor e nada me faltaria. Irmandade, Deus foi comigo cumprindo sua palavra. Na cidade, Irmandade, eu fiquei desempregada. Mas lá, Irmandade, não faltou serviço para mim. Você acredita? Eu não conseguia vencer de gente me chamando para trabalhar. Deus preparou primeiro, fui cuidar de uma senhora de 90 anos ela era japonesa, não falava a minha língua. Eu fui cuidar dela, fui ser cuidadora dessa senhora. Morreu nos meus braços, uma japonesa. Eu cantei um hino e ela não entendia nada do hino, mas ela já fazia aquela menção na boca de cantar o hino. Só que como ela não falava a nossa língua, mas ela gostava, ficava batendo na cadeira de roda dela o hino. Ela não cantava, mas ela batia na cadeira de roda dela. E assim foi. Deus preparou, Deus recolheu ela foi embora, né? No, os japoneses, a maioria deles são muito sistemáticos, né? E eu cantava aí escondido da nora dela, porque a nora dela era daquela religião deles lá, né? E eles faziam até oferta ali naquele altar deles, fazia tudo lá, né? E um dia ela pegou e falou, mas que coisa esquisita. A Bachan, todo dia chama de Bachan, porque vó em japonês é Bachan. Ah, que coisa esquisita. A Bachan cantando essas músicas. A Bachan fica a noite toda, porque tinha vez que ela não dormia. E ela ficava, né? Cantando. Os hinos que eu cantava com ela durante o dia, ela não sabia cantar. Mas ela ficava batendo na cama o hino à noite. Aí um dia a Dona Lúcia, que ela chamava de Dona Lúcia na hora dela, falou assim, Batian, que você tanto canta, Batian, que nós não entende, porque eles entendem. Ela falava em japonês com ela, né? E eles lá entre si conversavam em japonês. Mas quando eu não estava, eles conversavam em japonês. Quando eu estava, eles conversavam em brasileiro. Mas a Batian não sabia falar brasileiro. Embora há tantos anos no Brasil, ela não aprendeu a falar a nossa língua, né? Então ela só falava em japonês. Então só quem entendia o que ela falava era a Dona Lúcia, a gente não entendia. Eu não entendia. Aí ela ficou, né, comigo até morrer, né? Inclusive o óbito dela foi 10 horas da manhã. Eu liguei para Dona Lúcia e falei, a Batian faleceu, eles vieram. E eu soube até falar a hora do óbito porque eu tava com ela morreu nos meus braços, né?
E uns dias antes, assim, uns 3, 4 dias, uma semana eu acho, se, se não me recordo, não me recordo direito, mas acho que foi sim. A dona Lúcia veio e falou assim, mas escuta aqui, que música, mas que Bastião canta a noite toda. Eu falei, por quê? O que que ela canta? Ela não fala, mas ela fica lá, 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 e batendo na cama. Eu, quieta, Bastião, quer dormir? E ela cantando, 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 cantando. Da onde que ela tá tirando essas músicas? E eu não podia falar nada porque se eu falasse ela ia ficar brava comigo, porque do lado da chácara dela morava também um crente, né, da nossa, era um servo de Deus, da nossa fé também, né? E a dona Lúcia não gostava dele, odiava aquele povo, né? Então ela não podia, ela sabia que eu era crente, mas ela não podia saber que a Bastiã cantava hino, que eu cantava pra ela e que ela cantava hino, né? Então ela não sabia que música que era, porque a Batia não cantava, só batia na cadeira e ficava cantando assim, lá, 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 só assim. Então ela não sabia. Então, voltando à obra, e não faltava serviço para mim. Mas quando foi um dia, foi no ano de 2000 e, se eu não me engano, 2008, 2007, acho que foi 2008, acho que foi 2008. Uns irmãos, né, também, foi orar na chácara da minha cunhada, porque minha cunhada também é serva de Deus. Foi orar lá e um deles pregou, anunciou pra mim assim, falou, irmã, o senhor anuncia pra irmã, eu vou mudar o plano de governo para te favorecer. E eu falei, amém. E tava mudando o governo mesmo, tava na época até desse Lula aí. Era a minha casa, minha vida. E eu peguei e guardei aquela profecia, mas eu nem ponhei na cabeça nem nada não. Guardei, mas guardei a profecia. E quando foi um certo dia, eu quando foi um certo dia, eu fiz um financiamento. O sobrinho do meu marido, o outro sobrinho dele, foi na minha casa e guiado por Deus falou: ah, vocês não fazem um financiamento? Eu fiz, você explicou como é que fazia, a gente foi fazer. E na época ele não tinha carteira assinada, meu marido. Ele trabalhava, todo mundo tinha carteira assinada. Só eu que tinha carteira assinada, né? Mas ele não tinha. E eu ganhava R$ 560, né? Na minha carteira. Aí ele foi lá para fazer o financiamento, aí pergunta pra moça lá, nossa, mas será que com o salário da minha esposa dá para fazer? Falou, ó, vamos ver o que a gente faz aqui. Fez tudo a papelada. Fez a papelada, aprovou, e aí, quando estava pertinho de sair, o senhor que deu andamento na papelada da caixa, do financiamento, foi lá e falou assim, ah, vocês teve sorte. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ah, porque vocês acabaram entrando no programa Minha Casa Minha Vida, que saiu essa semana, e eu já te incluí. E Deus preparou, porque eu ia fazer, quer dizer, o financiamento foi o mesmo, né? Mas eu ia fazer particular, né? E Deus preparou e eu consegui fazer esse financiamento. Passei muita prova, muito choro, foi muito choro, muita prova. Mas estou dentro da casa, né? Já faz 10 anos que eu moro aqui, né? Escolhi a casa no bairro que eu quero, que eu quis, que eu gosto do bairro, né? Cumpri o que Deus falou na boca do irmão. E também, né? É, no bairro que eu gosto, é um bairro bom, um lugar ótimo que eu gosto de morar e Deus cumpriu sua palavra. Então agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja sempre louvado.